Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença do professor Lucas Calazans e da professora Rosana Martins. Seja muito bem-vinda, professora Rosana. Obrigada, Cláudia. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns temas de matemática. Professora Rosana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Conta pra gente quais foram os temas das suas aulas. Na aula de hoje, nós falamos sobre planificação de prismas e de cilindro. Ótimo! Então, agora que relembramos os temas da professora Rosana, vamos voltar para as perguntas. Vamos lá. Sexto ano. O que são figuras semelhantes, professor Lucas? Figuras semelhantes, turma. Então, vamos pensar o seguinte. Imagine que você tenha uma figura, vamos supor, um pentágono, e você deseja ampliar essa figura. Beleza? Então, o que vai acontecer? No momento que você faz uma ampliação, conservando os ângulos internos e só aumentando os lados de maneira proporcional, você tem uma figura semelhante. Então, figura semelhante é uma figura parecida, mas ela pode ter sido criada através de uma ampliação ou de uma redução, beleza? Então, em geral, esse conteúdo de figuras semelhantes, vocês vão ver mais matérias lá na frente, porque o nosso objetivo aqui foi mexer com o plano cartesiano, que é a questão de alteração de coordenadas, mas lá na frente você vai mexer com semelhança de triângulo, que é uma matéria extremamente importante, e sendo relacionada principalmente com as relações métricas no triângulo retângulo. Então, no futuro, você vai ver isso mais com detalhe. Beleza? Perfeito, então. Segundo ano. A planificação de sólidos oblíquos é diferente dos sólidos retos, professora? Sim. No sólido, lembrando que a planificação é quando a gente vai fazer a representação daquele sólido tridimensional em apenas um plano, né? Então, é como se a gente estivesse abrindo o sólido e colocando ele, por exemplo, sobre a mesa ou sobre o chão. Então, está representando, colocando aquele sólido ele aberto. A diferença do reto e do oblíquo é justamente o ângulo. Quando a gente tem um sólido reto, a gente precisa ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Já no oblíquo, o ângulo ele vai ser diferente. Ele pode ser maior ou pode ser menor. Se a gente já muda o ângulo, a forma da figura também ela se altera. Então, as superfícies do nosso sólido ficam diferentes. Consequentemente, a planificação também será diferente. Obrigada. Ok. Vamos lá. Nossa, essa é cabeluda, parece, hein? Vamos ver. Dos 36 funcionários de uma escola, sabe-se que apenas 7 gostam de jabuticaba. 22 são do sexo masculino. E 11 são mulheres que não gostam de jabuticaba. Hipotético demais. Hipotético demais. Com base nessas afirmações, quantos homens não gostam de jabuticaba? Então aqui, turma, é o seguinte, esse tipo de raciocínio, ele é muito presente, né, em conteúdos iniciais, né, vamos falar assim, do quinto ano, do sexto ano. E eu te falo o seguinte, essa é uma questão do quinto ano, né, uma dúvida do quinto ano, que nós vamos resolver através de organização de tabela. Então, vamos aqui. Então, ó, primeira coisa, eu quero que você identifique o seguinte, para resolver questões desse estilo, você tem que entender que tabela é um recurso que a gente utiliza para comparar características opostas. Como assim, Lucas? No texto, ao ler o texto, a Cláudia identificou para mim pessoas que gostam de jabuticaba e pessoas que não gostam de jabuticaba. Concorda? São características opostas. Então, observe como que você vai montar a tabela. Você tem aqui homens, vou trocar aqui a cor para branca, fica mais visível aí para vocês. Então, aqui, ó. Você tem aqui homens, você tem aqui mulheres, você tem aqui gostam de jabuticaba e não gostam de jabuticaba. Eu vou fazer uma tabelinha desse jeito para vocês terem uma ideia, tá? Então aqui, ó. Você tem aqui bonitinho uma tabelinha. E eu vou fazer um quadradinho aqui fora só para colocar o total de pessoas que está na primeira linha. Ô, Cláudia, você repete para mim o total? 36? São 36 funcionários. 36 funcionários. Aí vai ter uma linha agora que vai ser só de valores. Você repete para mim?
7 gostam de jabuticaba. Beleza. Então, vamos identificar aqui o seguinte, ó. Quando eu coloco o meu dedo aqui, ó, essa parte são os homens que gostam de jabuticaba. Beleza? Quando eu coloco o meu dedo aqui, são as mulheres que não gostam de jabuticaba. Agora, toma cuidado. Quando eu coloco o meu dedo aqui, ó, são o total de homens. Essa quantidade é o total de homens. Beleza? Então, vamos ler. Coloca pra mim, Cláudia, por favor, de novo. 7 gostam 7 gostam de jabuticaba. Beleza. Então, esse 7 vai ficar aqui, ó. Pessoas que gostam de jabuticaba. Pode Isso. continuar. 22 são do sexo masculino. Beleza. 22 homens. Eu coloco aqui. E 11 são mulheres que 11. não gostam de Isso. jabuticaba. 11 são mulheres que não gostam de jabuticaba. Então, vou colocar aqui, ó. 11 são mulheres que não gostam de jabuticaba. Qual que é o nosso próximo passo, turma? Acabar a tabela. Como assim? Você sabe que homens mais mulheres dá quanto? 36. Então, esse carinha aqui, obrigatoriamente, tem que ser quanto, turma? Tem que ser 14. Ah, professor, porque a soma tem que dar 36? 7 mais quanto dá 36? 7 mais 29. Por quê? A soma das pessoas que gostam de jabuticaba mais as pessoas que não gostam tem que dar o total, que é igual a quanto? A 36. Agora acabou. Sabe por quê? Esse cara mais esse tem que dar 14. Por consequência, aqui é 3. Ah, então esse cara mais esse tem que dar 7. Por consequência, esse cara aqui sai por 4. Tradução, esse cara mais esse tem que dar 22. Ah, professor, eu pensei diferente. Eu pensei esse cara mais esse igual a 29. Vai dar a mesma coisa? Essa lacuna vai ser preenchida com o número 18. E com isso, você organiza os dados do problema, sendo mais fácil de ler. Por exemplo, eu sei que eu tenho 18 homens que não gostam de jabuticaba. Sim? Então, tabela desse estilo organiza características opostas. Obrigado, Cláudia. Ótimo. Então, 18 homens não gostam de jabuticaba. Isso. Eu não conheço ninguém que não gosta de jabuticaba. Jabuticaba é bom, né? Demais. Segundo ano, o que são prismas regulares? Prisma regular é quando ele tem um polígono da base regular. E o que são figuras regulares? São aqueles que têm todos os lados com a mesma medida e, consequentemente, também todos os ângulos internos também com a mesma medida. Então, figura regular é aquela que tem o mesmo lado e o mesmo ângulo, todos com o mesmo tamanho. Okay? Perfeito. Professor Lucas, como posso interpretar o ponto 4 e 9, sexto ano? Vamos lá, galera. 4 e 9 é um ponto do plano cartesiano, beleza? Então, vamos fazer o seguinte combinado. A primeira entrada, ela é relativa ao deslocamento horizontal, beleza? E a segunda entrada é em relação ao posicionamento, ao deslocamento vertical. Como que vai ser feito isso? Ó, nós trabalhamos, né, lá na parte do PET, você tem aqui o eixo Y e que você tem o eixo X, beleza? E essa primeira entrada aqui vai ser em relação ao deslocamento horizontal. Então, eu quero colocar o ponto 4, 9. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Você tem um ponto que começa aqui, ó. Esse ponto é o ponto 0, 0, é a minha origem. Esse ponto 4, 9, a primeira entrada é o deslocamento horizontal. Então, eu vou andar 4 unidades para onde? Para a direita. Então, aqui, andei 1, andei 2, andei 3, andei 4. Então, o ponto vem para cá. Só que o que vai acontecer? Eu vou subir 9 unidades. Eu vou subir 9 unidades. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o ponto que estava aqui passa a ficar aqui. Então, agora, galera, você tem aqui 4 e 9. Não existem esses pontos aqui mais, ó. Não existe esse, não existe esse. Porque fez total sentido o deslocamento. Agora você tem esse ponto aqui. Esse ponto, você andou 4 unidades para a direita e você subiu 9 unidades. Né? Subiu, tem que ser subir para cima. Né? Então aqui você subiu 9 unidades. Beleza? Obrigado, Cláudia. Perfeito. Vamos lá. A relação entre a quantidade de faces laterais e o número de lados da base é válida para todos os prismas, professora, segundo ano? Sim, é válido para todos os prismas. Quando a gente vai estudar o prisma, nós vimos que tem que ter duas bases.
essas bases elas são paralelas e congruentes. E o que liga essas duas bases é justamente a face lateral. Então, ele vai estar ligado através da aresta da base. Então, de acordo com a quantidade de aresta, a quantidade de lados que a gente tiver na base, vai ter então também as faces laterais. Essa relação é sempre válida para todos os prismas. Ok. Quarto ano. Considere a sequência Mateus, Mateus. Qual é a letra que ocupa a 23ª posição, professor Lucas? E galera, essa questão é top. Top, sabe por quê? Porque envolve um conteúdo chamado divisão. Então vamos ver aqui. Você consegue enxergar que é uma sequência. Você consegue enxergar que tem um padrão. E qual que é o padrão? A palavra Mateus. As letras da palavra Mateus. É Mateus com TH, não é? Isso, TH. Então aqui, ó. Mateus. Então olha que interessante. Quantas letras tem essa palavra Mateus? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Quer dizer que é o seguinte, a cada 7 letras da palavra Mateus, eu repito o padrão, não é? Então o que você vai fazer? Para você descobrir a letra que ocupa a posição 23, você pega 23 e divide por quantos elementos eu tenho no padrão. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 7 elementos. Quanto que é 23 dividido por 7, Lucas? Vai dar 3 e vai ficar o quê? Restando 2 carinhas aqui. Vamos interpretar o seguinte, o que é esse 3? É a quantidade de palavras Mateus que eu tenho de maneira completa. Ou seja, eu tenho 3 grupos completos. Ô Lucas, só que vão restar 2 letras, não é? Galera, se a sequência é um agrupamento ordenado, vão sobrar 2 letras de maneira ordenada. Então, a letra que ocupa a posição 23 é a segunda letra que está dentro do padrão. Olhando ali, qual que é a segunda letra que está dentro do padrão? A letra A. Ah, então peraí. Se o resto, por exemplo, fosse 5, seria a 5ª letra do padrão? Sim. Se o resto fosse 6, a 6ª letra? Sim. Se o resto fosse 7, tem como, turma? Não tem como, não. O resto tem como ser 0, concorda? É de 0 até 6. E se o resto fosse 0, seria o elemento que fecha o padrão. Beleza? Então a letra vai ser a letra A. Obrigado, Cláudia. Certo. Ok. Vamos lá. Segundo ano. É possível calcular a área dos prismas também, professora? Com certeza. Para a gente calcular a área, aí vocês têm que relembrar o conteúdo que vocês viram lá no ensino fundamental, e os professores do ensino fundamental sempre falam aqui também, né? A calcular a área no caso das figuras que formam a superfície desse prisma. Então, se a gente tem um prisma de base triangular, a gente pode calcular a área da base, que no caso é a área do triângulo, e a gente pode calcular a área lateral, que no caso pode ser o paralelogramo. Se for um prisma reto, será calcular a área do retângulo. Calculou a área da base, calculou a área lateral, aí vocês podem calcular a área total, que no caso vai ser a soma das 2 outras áreas. Ok? Ok. Sétimo ano. Interprete o ponto 5 e menos 7, professor. Ó, Lucas, mas é tipo assim, tá muito parecido com o sexto. Sabe qual que é a diferença da matéria do sexto para o sétimo, Cláudia? Sinal de negativo. É mesmo? Então, o que no sexto não tem de negativo, no sétimo vai ter. Pense comigo, se o deslocamento horizontal para a direita indica sentido positivo, para a esquerda vai ser o quê? Sentido negativo, concorda? Se subir é você deslocar coisas positivas, para baixo vai ser o quê? Com sinal negativo. Então a ideia é muito similar, só que agora você vai mexer com esquerda, direita, para cima e para baixo. Qual que é o ponto, Cláudia? Repete comigo, por favor. 5 e menos 7. 5 e menos 7. Então, o que vai acontecer? Você vai andar 5 unidades. Então, aqui, ó, você tem o eixo Y e o eixo X. Você vai andar 5 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades para a direita e você vai descer 7 unidades. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então, você tem aqui o ponto 5 e menos 7. Então, lembrando aqui, que aqui é 5 e aqui é menos 7. Se você for relembrar a matéria,
Qual quadrante que pertence a esse ponto, turma? Ele pertence ao quarto quadrante. Por quê, Lucas? Porque a primeira entrada ela é positiva e a segunda entrada ela é negativa. De novo, primeira entrada é o deslocamento horizontal, se vai para a direita, se vai para a esquerda, e a segunda entrada vai ser o deslocamento vertical, se vai para cima ou se vai para baixo. Beleza? Obrigado. Ok, muito obrigada, professor, porque nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Matemática. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores, intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue